Olá, sejam bem-vindos, amigos e irmãos da Palavra de Deus. O estudo especial de hoje tratará de um episódio no final do ministério de Cristo nessa terra. O título: Gregos encontram Jesus, a atração da cruz. Nós veremos esse episódio ocorre justamente depois da entrada triunfal de Jesus, naquela última semana, e encontramos aqui revelações preciosas sobre esse papel que ele deveria desempenhar como nosso substituto divino, para então que pudéssemos alcançar a salvação eterna. Este episódio está relatado em João, no capítulo 12, os versos 20 a 36. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe o disseram a Jesus. E Jesus lhes respondeu, dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salve-me desta hora. Mas para isto vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. E então veio uma voz do céu que dizia: Já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que a ouvira, dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse: Não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isso significando de que morte havia de morrer. Respondeu-lhe a multidão: Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. Como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Disse-lhe, pois, Jesus: A luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Essas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. Vamos contar então agora na sequência com os comentários do livro Desejado de Todas as Nações, a partir da página 621, para fazermos uma análise mais detida, aprofundada, sobre este acontecimento que acabamos de ler. Por esse tempo, a obra de Jesus apresentava o aspecto de pungente derrota. Ele saíra vitorioso da contenda com os sacerdotes e fariseus, mas era evidente que nunca seria recebido por eles como Messias. Chegara a separação final. Para seus discípulos, o caso parecia desesperado, mas Cristo aproximava-se da consumação de sua obra. O grande acontecimento de interesse, não somente para a nação judaica, mas para o mundo inteiro, estava prestes a se realizar. Ao ouvir Cristo ansioso pedido, queríamos ver a Jesus ecoando o sequioso clamor do mundo, iluminou-se-lhe o semblante e disse: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na súplica dos gregos, viu ele um penhor dos resultados de seu grande sacrifício. Esses homens foram do Ocidente para encontrar o Salvador ao fim de sua vida, como os magos tinham vindo do Oriente ao começo.
Ao tempo do nascimento de Cristo, os judeus estavam tão embebidos com as próprias ambições e planos que não sabiam de seu primeiro advento. Os magos de uma terra pagã foram à manjedoura com suas dádivas para adorar o Salvador. Assim, esses gregos, representando as nações, tribos e povos do mundo, foram ter com Jesus. Assim, o povo de todas as terras e de todos os séculos seria atraído pela cruz do Salvador. E assim muitos virão do Oriente e do Ocidente, assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Os gregos tinham ouvido falar da entrada triunfal de Cristo em Jerusalém. Alguns supuseram e propalaram que ele expulsara do templo os sacerdotes e principais e havia de tomar posse do trono de Davi, dominando como rei de Israel. Os gregos anelavam conhecer a verdade quanto à sua missão. Queríamos ver a Jesus, disseram eles. Seu desejo foi satisfeito. Ao receber a petição, achava-se Jesus naquela parte interna do templo, da qual eram excluídos todos que não fossem judeus. Mas saiu ao pátio para receber os gregos e teve com eles uma entrevista em pessoa. Notamos que a essa altura os discípulos estavam num derrotismo. Aparentemente não havia solução. Os líderes religiosos, as autoridades civis, o sinédrio, nada disso receberia então Jesus o aval dessas autoridades. E dessa maneira, então, eles não viam como seria essa solução de Jesus. Eles tinham a certeza que ele era o Messias e, no entanto, era rejeitado por seu povo. O caso parecia desesperado, aqui diz. Vemos então que no momento que vem esse pedido dos gregos para verem Jesus, foi o momento então que Jesus anteviu como que seria o imenso resultado do seu grande sacrifício na cruz. Os resultados eram maravilhosos, trazendo pessoas de todas as nações, tribos, línguas do mundo. E vemos aqui que, tal como está lá em Mateus 8:11, diz que muitos irão do Oriente e do Ocidente assentar-se à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Encontramos aqui também que os gregos tinham ouvido falar da entrada triunfal de Cristo em Jerusalém, e encontramos aqui este encontro, essa entrevista que Jesus aceitou fazer com eles. Ele saiu da parte interna do templo para encontrar com eles. Chegara a hora da glorificação de Cristo. Ele se achava à sombra da cruz, e o pedido dos gregos mostrou-lhe que o sacrifício que estava para fazer traria muitos filhos e filhas a Deus. Sabia que os gregos o haviam de ver em breve numa posição que mal sonhavam. Agora, vê-lo iam colocado ao lado de Barrabás, ladrão e assassino cuja liberdade seria preferida à do Filho de Deus. Ouviriam o povo, inspirado pelos sacerdotes e principais, fazer sua escolha. E há a pergunta: que farei então de Jesus chamado Cristo? A resposta dada: seja crucificado. Jesus sabia que, fazendo essa propiciação pelos pecados dos homens, seu reino seria aperfeiçoado e se estenderia pelo mundo. Ele operaria como restaurador e seu espírito havia de prevalecer. Olhou por um momento futuro adiante e ouviu as vozes que proclamavam em toda parte: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Viu nesses estrangeiros as primícias de uma grande colheita, quando a parede divisória entre judeus e gentios fosse derribada, e todas as nações, línguas e povos ouvissem a mensagem da salvação. A antecipação desse fato
a consumação de suas esperanças acham-se expressas nas palavras: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. O caminho pelo qual essa glorificação se havia de operar, porém, não estava nunca ausente do Espírito de Cristo. A reunião dos gentios devia seguir sua morte próxima. Unicamente por sua morte podia o mundo ser salvo. Como um grão de trigo, o Filho do Homem devia ser deitado no solo e morrer, e ser enterrado fora das vistas, mas havia de viver outra vez. Cristo apresentou seu futuro, ilustrando-o com coisas da natureza, para que os discípulos compreendessem o verdadeiro resultado de sua missão havia de ser atingido por sua morte. Na verdade, vos digo que se o grão de trigo cair na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quando o grão de trigo cai no solo e morre, germina e dá fruto. Assim, a morte de Cristo daria em resultado frutos para o reino de Deus. Em harmonia com a lei do reino vegetal, a vida havia de ser o resultado de sua morte. Realmente, mal sonhavam aqueles gregos o que aconteceria ao final daquela mesma semana. No entanto, Jesus ficou muito contente com esse encontro e via como que em todas as partes da terra haveriam pessoas anunciando ele como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esses eram apenas as primícias. Nos fala então dessa glorificação que deveria se operar e ainda nos diz justamente do papel da semente, que deve então ser deitada no solo, colocada debaixo da terra, para germinar então e se tornar uma planta. Vemos que Cristo procurou ilustrar para eles, através de algo que seria compreensível à mente deles. Observamos através de tudo isso como que Cristo, ele desempenhou um papel de dar atenção aos gentios, ainda que essa obra, viesse a ser realizada futuramente em maior proporção com os apóstolos a partir do ano 34. Nós vemos na parábola da grande ceia, falando dos 3 convites do Evangelho, nos dá um norte em relação a isso, ao declarar um primeiro convite justamente envolvendo o ministério, os líderes religiosos sendo convidados para fazerem parte, mas eles rejeitando então esse privilégio justamente de fazer parte da obra do Evangelho. Encontramos desde o nascimento de Cristo, na realidade, essa oportunidade deles anunciarem o Messias, mas Jesus veio a ser reconhecido pelos magos vindos do Oriente, uma terra longínqua, assim como os humildes pastores de ovelhas que estavam nas colinas. Vemos tudo isso que foram os humildes, os desfavorecidos, os estrangeiros que vieram e reconheceram Cristo em seu nascimento. Uma vez que Cristo inicia seu ministério, havia ainda a oportunidade deles aceitarem, mas, de fato, não se concretizou isso. Depois, o segundo convite vai às ovelhas perdidas da casa de Israel, dessa maneira atingindo ao povo judeu ainda em especialidade, e por fim chegando aos caminhos e valados, justamente aos gentios. E isso se daria principalmente a partir do martírio de Estevão no ano 34. Tudo isso vinculado às 70 semanas, o término então naquela última semana, esses acontecimentos. Encontramos nisso tudo referências muito significativas
sobre tudo isso. E estudamos anteriormente já sobre outras passagens em que Jesus também deu atenção aos gentios, ainda que ele estivesse se adiantando no tempo, já abrindo caminho para que os discípulos compreendessem o alcance da obra que eles teriam que realizar. Jesus, em sua primeira viagem pela Galileia, ele passava fronteiriço com as outras nações acima, ao norte de Israel, e atingiu pessoas de Tiro e Sidom, da Fenícia, da Síria. Justamente ele fez muitos milagres, muitos sinais. Estudamos sobre isso, que é destacado em Mateus 4:24, a fama de Jesus já espalhada, já no início, nos primeiros momentos do seu ministério. Mais tarde também, numa outra jornada pela Galileia, Jesus fez questão de se colocar no caminho de uma mulher cananeia que deveria então receber a bênção de sua filha ficar livre do demônio que assolava ela. E dessa maneira Jesus prova aquela mulher, como vimos, o próprio Jesus falando que ele tinha vindo pelas ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas tudo isso ele procurou provar, procurou agir de maneira que atingisse aos discípulos tudo isso e eles compreendessem realmente a missão de espalhar a mensagem da salvação. E agora, já ao final do ministério, temos esse encontro com os gregos. Continuando a leitura, diz assim: os que lavram o solo têm sempre diante de si essa ilustração. De ano para ano conservam seu abastecimento de cereais, por assim dizer, atirando fora a melhor parte. Por algum tempo deve ela estar oculta na cova, sendo cuidada pelo Senhor. Então aparece a haste, depois a espiga, depois o grão na mesma. Mas esse desenvolvimento não pode ter lugar a menos que o grão seja enterrado fora das vistas, oculto e, segundo todas as aparências, perdido. A semente enterrada no solo produz frutos e esse é por sua vez plantado, assim se multiplica a colheita. Da mesma maneira, a morte de Cristo na cruz do Calvário produzirá fruto para a vida eterna. A contemplação desse sacrifício será a glória dos que, como fruto do mesmo, viverão através dos séculos eternos. O grão de trigo, que conserva a própria vida, não produz frutos, permanece sozinho. Cristo poderia, se preferir, salvar-se da morte, mas fizesse-o e permaneceria só. Não poderia levar filhos e filhas a Deus, unicamente entregando a própria vida. Podia ele comunicar vida à humanidade. Só caindo no solo para morrer se poderia tornar a semente daquela vasta colheita. A grande multidão redimida para Deus, dentre toda a nação, tribo, língua e povo. A esta verdade liga Cristo a lição de sacrifício que todos devem aprender. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Todos quantos desejam produzir frutos como co-obreiros de Cristo devem cair primeiro no solo e morrer. A vida deve ser lançada na cova da necessidade do mundo. O amor próprio, o próprio interesse devem perecer e a lei do sacrifício é a lei da conservação da vida. O lavrador conserva seus cereais lançando-os fora, por assim dizer. O mesmo quanto à vida humana. Dar é viver. A vida que há de ser conservada é a que se dá abundantemente em serviço para Deus e o homem. Aqueles que sacrificam a existência por amor de Cristo neste mundo, conservá-la-ão para a vida eterna. Então, realmente aqui nos mostra esse mistério espiritual através dessa figura da semente enterrada no solo, o fruto que se dá disso, e realmente diz que Cristo
ele encarava agora a morte na cruz do Calvário, tendo essa perspectiva. Aqui nos fala então justamente que se ele não fizesse isso, permaneceria só, mas ele queria filhos e filhas de Deus para o seu reino. Aqui nós vemos que essa verdade se liga com a questão do sacrifício. E eu gostaria de destacar que muitas vezes se lê sobre tomar a sua cruz e seguir a Jesus, e muitos aplicam essa questão de tomar a cruz como se referindo a aflições na vida, dificuldades familiares e assim por diante, mas em primazia o sentido da declaração é: tome a sua cruz e renuncie-se a si mesmo. É a luta interior que todos nós temos. É o sacrificar o próprio eu no altar do Senhor para fazer a sua vontade. É disso que está falando, de tomar a cruz. Essa é a aflição realmente que se dá. Muitas vezes exteriorizamos essa questão nas tentações que Satanás nos envia através dos seus agentes humanos. Nós falamos das pessoas que nos atrapalham, mas no final das contas não é só uma luta contra o mundo, o diabo, mas também a carne, a nossa natureza pecaminosa que deve ser vencida e reinar em nós Cristo e não o nosso eu. Então aqui nos fala o texto de que a lei do sacrifício é a lei da conservação da vida. São paradoxos. Aquele que busca a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que aborrece sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Então esses paradoxos que Jesus apresenta são justamente para nos chamar a atenção de deixar de lado um tipo de orgulho que não cabe ao cristão. Realmente buscar apenas os próprios interesses, isso não condiz com o amor que vem do alto, que aprendemos do exemplo de Deus. A vida gasta para o próprio eu é como o grão que se come, desaparece, mas não há aumento. Junte o homem para si tudo quanto pode, viva, pense, faça planos para o próprio proveito. Sua vida passará, no entanto, e ele nada terá. A lei do serviço do próprio eu é a lei da destruição de si mesmo. Se alguém me serve, diz Jesus, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, meu Pai o honrará. Todos quantos carregaram com Cristo a cruz do sacrifício partilharão com ele de sua glória. A alegria de Cristo em sua humilhação e dor era que seus discípulos fossem glorificados com ele. Eles são o fruto de seu sacrifício. A formação neles de seu próprio caráter e espírito, eis sua recompensa. E será por toda a eternidade a sua alegria. Esta alegria eles, os discípulos, partilharão com ele, ao ser visto em outros corações e outras vidas o fruto de seus labores e sacrifícios. São co-obreiros de Cristo, e o Pai os honrará como honra seu Filho. Então é maravilhoso esse texto e nos orienta que justamente essa questão de pensar apenas em si mesmo, nos seus planos para o seu próprio proveito, essa vida passa e no fim não resta nada. Diz que a lei do serviço do próprio eu, a lei então justamente de nutrir apenas a própria vontade, as próprias tendências, inclinações, é a lei da destruição de si mesmo. Encontramos aqui também que a formação neles de seu próprio caráter e espírito, isso a recompensa, será por toda a eternidade a sua alegria. Que declaração maravilhosa! Realmente, Cristo então esteve disposto a morrer na cruz do Calvário para resultar nessa bênção eterna. A mensagem dos gregos, pronunciando como fazia a reunião dos gentios,
trouxe à mente de Jesus sua inteira missão. A obra da redenção passou por diante dele desde o tempo em que no céu foi elaborado o plano até a morte tão próxima agora. Uma misteriosa nuvem pareceu envolver o Filho de Deus. Sua sombra foi sentida pelos que o rodeavam. Ele quedou absorto em seus pensamentos. Rompeu, por fim, o silêncio com as dolorosas palavras: agora a minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Antecipadamente bebia Cristo o cálice da amargura. Sua humanidade recuava da hora do abandono, quando, segundo todas as aparências, seria desamparado pelo próprio Deus, quando todos o veriam castigado, ferido de Deus e aflito. Recuava de ser exposto publicamente, ser tratado como o pior dos criminosos e da desonra, ignominiosa morte, um pressentimento de seu conflito com os poderes das trevas, um sentimento do horrível fardo da transgressão humana e da ira do Pai por causa do pecado, fez com que o Espírito de Jesus desfalecesse, estampando-se-lhe no rosto a palidez da morte. Então, realmente aqui nessa passagem nos mostra que Jesus realmente era humano. E aqui, nesses pensamentos dolorosos, era natural em sua humanidade querer recuar dessa morte, que não envolvia simplesmente a questão da morte física, que sim, também é natural da parte do ser humano temer, mas havia um cálice para ele tomar, o cálice da ira de Deus que teria que vir sobre ele. Por isso que ele recuava da hora do abandono. Vemos que realmente ele poderia falar: Pai, salve-me dessa hora. A alma estava perturbada, o seu ser, seu interior. Mas, então, vemos que em meio a esses pressentimentos do que aconteceria dentro de pouquíssimo tempo, vemos que se estampou em seu rosto a palidez da morte. A continuação nos diz: veio então a divina submissão à vontade do Pai, mas para isso vinha esta hora. Disse: Pai, glorifica o teu nome. Unicamente mediante a morte de Cristo poderia ser vencido o reino de Satanás. Unicamente assim poderia ser o homem redimido e Deus glorificado. Jesus consentiu na agonia, aceitou o sacrifício. A majestade do céu consentiu em sofrer, como que levou sobre si o pecado. Pai, glorifica o teu nome, disse ele. Ao proferir Cristo essas palavras, veio da nuvem que lhe pairava sobre a cabeça a resposta: já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Toda a vida de Cristo, da manjedoura ao tempo em que essas palavras foram proferidas, havia glorificado a Deus, e na provação que se avizinhava, seus sofrimentos divino-humanos haviam de, na verdade, glorificar o nome de seu Pai. Então, realmente veio a submissão à vontade de Deus, para isso que ele tinha vindo até, para realmente essa missão final que garantiria um crédito em favor do pecador, a eliminação da culpa do pecado e do poder do pecado na vida do crente. Encontramos realmente aqui que Jesus consente na agonia, aceitou a cruz, estava disposto a tudo isso. Foi uma vida de lutas, de perseguição que ele sofreu por parte de Satanás, os seus agentes humanos, mas Jesus então está disposto de ir até o fim. Ao ser ouvida a voz, um clarão irrompeu da nuvem, circundando a Cristo, como se os braços do poder infinito se atirassem em torno dele, qual muralha de fogo. Com espanto e terror contemplou o povo esta cena. Ninguém ousou falar.
lábios cerrados e respiração suspensa, quedaram todos. Olhos fixos em Jesus, dado o testemunho do Pai, ergueu-se a nuvem, dispersando-se no céu. Por então cessara a comunhão visível entre o Pai e o Filho. Ora, a multidão que ali estava e que a tinha ouvido dizia que havia sido um trovão. Outros diziam, um anjo lhe falou. Mas os indagadores gregos viram a nuvem, ouviram a voz, compreenderam-lhe o sentido e discerniram na verdade a Cristo. Foi-lhes revelado como enviado de Deus. A voz de Deus se fizera ouvir no batismo de Jesus, ao princípio de seu ministério, outra vez no Monte da Transfiguração. Agora, ao fim desse ministério, era ouvida pela terceira vez por maior número de pessoas e sob circunstâncias especiais. Jesus acabara de proferir as mais solenes verdades a respeito da condição dos judeus, fizera seu último apelo e pronunciara-lhes a condenação. Então pôs Deus o selo na missão de seu Filho, reconheceu aquele a quem Israel rejeitara. Não veio esta voz por amor de mim, disse Jesus, mas por amor de vós. Era a prova suprema de sua messianidade, o sinal da parte do Pai, de que Jesus falara a verdade e era o Filho de Deus. Então foi algo que muitas pessoas presenciaram, essa voz, mais pessoas do que havia naquele batismo de Jesus pela mão de João Batista. Alguns dos seus primeiros discípulos estavam presentes, inclusive, naquela ocasião. Mas agora várias pessoas ouvem, inclusive os gregos que questionavam se Jesus era o Messias e agora receberam a certeza de tal fato. E realmente todos ficaram espantados com tal cena. Vemos que realmente a prova da messianidade, apesar do seu povo não ter o recebido, estava garantida para que ninguém tivesse dúvidas. Agora é o juiz deste mundo, continuou Cristo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isso, significando de que morte havia de morrer. Esta é a crise do mundo. Se me torno a propiciação pelos pecados dos homens, o mundo será iluminado. O domínio de Satanás sobre as almas dos homens será despedaçado. A desfigurada imagem de Deus será restaurada na humanidade. E uma família de crentes santos herdarão afinal o lar celestial. Este é o resultado da morte de Cristo. O Salvador perde-se na contemplação da cena de triunfo ante ele evocada. A cruz, a cruel, ignominiosa cruz, com todos os horrores que a cercam, ele a vê resplendente de glória. Mas a obra da redenção humana não resume tudo quanto é realizado pela cruz. O amor de Deus manifesta-se ao universo. São refutadas as acusações que Satanás fez contra Deus. O príncipe deste mundo é expulso. É para sempre removida a mancha que ele atirou sobre o céu. Os anjos, da mesma maneira que os homens, são atraídos para o Redentor. E eu, quando for levantado da terra, diz Jesus, todos atrairei a mim. Encontramos realmente o Salvador agora absorto nessa cena de triunfo, diante daquele horror, daquela crueldade, daquela humilhação que era ser morto como alguém criminoso, as pessoas enxergando nele o ferido de Deus, como Isaías 53 dizia, mas aqui, apesar de tudo isso, Jesus vê os resultados e vê resplendente glória a cruz. O amor de Deus, então, agora é manifestado não só por essa raça caída, não só por esse pequeno mundo, mas aqui diz são refutadas as acusações que Satanás fez contra Deus. Todo o universo, então, reconhece a dignidade,
o caráter perfeito, amoroso, nobre de nosso Deus. E assim, dessa maneira, os anjos, seres dos mundos não caídos, todos se juntos, são atraídos ainda mais ao amor pelo Salvador. Agora eu gostaria de ler na continuação, no Patriarcas e Profetas, página 68 em diante, que nos traz mais detalhes sobre esse plano da redenção. Mas o plano da redenção tinha um propósito ainda mais vasto e profundo que a salvação do homem. Não foi para isto apenas que Cristo veio à Terra. Não foi simplesmente para que os habitantes deste pequeno mundo pudessem considerar a lei de Deus como devia ela ser considerada, mas foi para reivindicar o caráter de Deus perante o universo. Para este resultado de seu grande sacrifício, ou seja, a influência do mesmo sobre os entes de outros mundos, bem como sobre o homem, olhou antecipadamente o Salvador quando precisamente antes de sua crucifixão disse: agora é o juiz deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo, e eu, quando for levantado até a todos, atrairei a mim. O ato de Cristo ao morrer pela salvação do homem não somente tornaria o céu acessível à humanidade, mas perante todo o universo justificaria Deus e seu Filho em seu trato com a rebelião de Satanás. Estabeleceria a perpetuidade da lei de Deus e revelaria a natureza e os resultados do pecado. Então vemos como é o alcance desses propósitos. Esse é o mistério da eternidade que foi revelado ao desdobrar da história deste mundo. E encontramos mais uma vez aqui dizendo que era para influenciar os entes de outros mundos, bem como o homem. Diz que isso estabeleceria a perpetuidade da lei de Deus. Sabemos que não anulamos a lei pela fé, antes estabelecemos ela. De maneira que, se a lei pudesse ser revogada, abolida, alterada, modificada, tudo isso então, podendo ser feito, certamente Deus o faria para enquadrar de alguma maneira o ser humano ser salvo. Mas é justamente porque é uma lei eterna, imutável, inalterável, que transcreve o caráter de Deus, que deveria então Cristo morrer para pagar a culpa. Deveria justamente pagar a dívida do pecado do ser humano. A lei transgredida requer uma pena, e essa pena Jesus sofreu em nosso lugar. Revelou então diante disso tudo o desdobramento dos propósitos de Satanás, os resultados nefastos, tudo isso foi desmascarado. Diz assim: desde o princípio, a grande controvérsia fora a respeito da lei de Deus. Satanás procurara provar que Deus era injusto, que sua lei era defeituosa e que o bem do universo exigia que ela fosse mudada. Atacando a lei, visava ele subverter a autoridade de seu autor, mostrar-se-ia no conflito se os estatutos divinos eram deficientes e passíveis de mudança ou perfeitos e imutáveis. Foi maravilha para todo o universo que Cristo se humilhasse para salvar o homem decaído, que aquele que passara de uma estrela para outra, de um mundo para outro, dirigindo tudo, suprindo pela sua providência as necessidades de toda a ordem de seres em sua vasta criação, que ele consentisse em deixar sua glória e tomar sobre si a natureza humana. Era um mistério que os seres sem pecado de outros mundos desejavam compreender. Quando Cristo veio ao nosso mundo sobre a forma humana, todos estavam profundamente interessados em acompanhá-lo, ao percorrer ele passo a passo a vereda ensanguentada, a partir da manjedoura ao Calvário. O céu observou o insulto e zombaria que ele recebeu e sabia que isto foi por instigação de Satanás.
Notaram a operação das forças contrárias a avançar, impelindo Satanás constantemente trevas, tristezas e sofrimento sobre a raça, e estando Cristo a reagir contra isso. Observar a batalha entre a luz e as trevas, enquanto a mesma se tornava mais forte. E ao clamar Cristo em sua aflição mortal sobre a cruz, está consumado, um brado de triunfo repercutiu por todos os mundos e pelo próprio céu. A grande contenda que estivera em andamento durante tanto tempo neste mundo estava agora decidida, e Cristo era o vencedor. Sua morte resolveu a questão de terem ou não o Pai e o Filho amor suficiente pelos homens para exercerem a abnegação e um espírito de sacrifício. Havia Satanás revelado seu verdadeiro caráter de mentiroso e assassino. Viu-se que o mesmo espírito com que governaram os filhos dos homens que estiveram sobre o seu poder, ele teria manifestado se lhe fora permitido governar os seres do céu. Unanimemente, o universo fiel uniu-se no engrandecimento da administração divina. Satanás estava completamente desmascarado, derrotado em seus propósitos de engodar aos outros. Encontramos que a partir da revelação do desdobramento, da concretização do plano da redenção, houve então um espanto, uma contemplação de tentar compreender a profundidade de estudo, e não estamos falando dos seres humanos, mas sim dos seres não caídos, anjos celestiais, todos meditavam, procuravam compreender, acompanharam toda essa sequência de fatos. Ao início da leitura, encontramos o detalhe de que toda a controvérsia estava em torno da lei de Deus, porque Satanás procurou atacar o governo de Deus. E o governo de Deus, ele se estabelece através, então, de sua lei. E ele, atacando a lei, ele atacava o autor da lei, atacava a autoridade de Deus. E dessa maneira, então, vemos na sequência aqui da leitura como que, diante daquele momento em que Cristo diz está consumado, um brado de triunfo repercutiu pelo universo. Um brado de vitória. E devemos atentar aqui com o que diz. Quem é esse que sofreu em nosso lugar? É o próprio Criador e mantenedor de todo o universo. É Ele, então, que veio em favor de nós. Essa obra não foi terceirizada, não foi passada adiante para outro, não foi um anjo enviado com essa finalidade, nem poderia ser assim. O anjo celestial, por mais magnífico, poderoso, ele não tem vida em si mesmo. Sua vida provém de Deus. Somente aquele que existe por si próprio poderia então vir e morrer, passar por esse trâmite então de vicariamente, de maneira substituta, receber o pecado que cabia a nós, para que a sua justiça, uma vida sem pecado, uma natureza sem pecado, seja colocada sobre nós. Para finalizarmos, temos dois textos aqui. O primeiro está na meditação Cuidado de Deus, página 37, também no Comentário Bíblico, volume 5, página 1137. Nunca antes houvera tão geral conhecimento de Jesus como quando ele pendia da cruz. Ele foi erguido da terra para todos atrair a si. No coração de muitos que assistiram àquela cena de crucifixão e que ouviram as palavras de Cristo, raiaria a luz da verdade. Juntamente com João proclamariam: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Houve alguns que não descansaram
enquanto estudando as Escrituras e comparando passagem com passagem, não viram a significação da missão de Cristo. Viram que livre perdão era provido por aquele cuja eterna misericórdia envolvia o mundo. Leram as profecias concernentes a Cristo, as promessas tão abundantes e plenas, indicando uma fonte aberta para Judá e para Jerusalém. Aqueles que testemunharam a morte terrível de Cristo na cruz, os sofrimentos que ele passou, o desprezo, tudo isso despertou a atenção de muitos a estudar e compreenderem toda a vida de Cristo sem pecado, os milagres, os sinais. Poderia-se chegar a outra conclusão, senão a de que ele era realmente o Messias, mas o porquê desse desfecho? E aqui diz que houve alguns que não descansaram, enquanto estudando as Escrituras, comparando passagem com passagem, não viram até que compreenderam finalmente a missão de Cristo. Viram o livre perdão que ele oferece, a misericórdia a esse mundo caído. As profecias já apontavam para esses sofrimentos de Cristo também. Diante desse texto, devemos fazer uma reflexão para cada um de nós. Se ainda não compreendemos algo em relação a um ponto essencial para a nossa salvação, se não depositamos completamente nossa confiança, nossas esperanças em Deus, então devemos não descansar enquanto estejamos numa condição melhor, numa condição de fé plena, uma confiança completa em Cristo para a salvação, confiando nas promessas deixadas para nós. Através, então, da contemplação do caráter de Cristo, das revelações na história, dos atos poderosos de Deus e a vinda de Cristo para efetuar essa eterna redenção. Diante desse estudo, devemos não ficar titubeando, não ficarmos numa posição pusilânime, não cochearmos em dois pensamentos, como Elias declarou a Israel. Se o Senhor Deus, Ele realmente é o soberano, que sigamos Ele. Se Baal, siga Ele então, faça a sua decisão, mas desse meio termo de nada adiantará. De nada adiantará fingir que não tomou uma posição do lado do pecado, da impiedade, e, no entanto, não fez um concerto com Deus, um concerto de paz. De que maneira alcançamos paz com Deus, nós, pecadores? Através da justificação pela fé. Esta fé que toma posse da graça de Cristo, o sangue derramado de Jesus em nosso favor. Dessa maneira, então, temos paz com Deus. Cristo é o mediador e dessa maneira podemos confiar em sua contínua intercessão em favor de nós. Em conclusão, um ponto que pouco exploramos neste estudo, mas não poderíamos finalizar sem mencionar isso. Já falamos da semente, e no livro Educação, na página 110, declara assim: a semente morre para expandir-se em nova vida. Nisto se nos ensina a lição da ressurreição. De corpo humano deposto na sepultura para se desfazer, diz Deus: semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Então a semente morre e se expande uma nova vida, uma nova realidade que se coloca na formação daquela planta. E esse ponto da ressurreição, esse texto de 1 Coríntios 15, 42 e 43, citado aqui no livro Educação 110,
é um ponto impressionante. A semente de uma planta, essa semente então, apesar de pequena, ela tem dentro de si um potencial para se transformar na planta devida, cada semente da sua forma. Mas em relação a essa questão da ressurreição, que primeiro se refere então de Jesus, a necessidade dele morrer por nós para dar um fruto correspondente de redenção, e a ressurreição dele é a concretização disso tudo, a garantia de que ele pode nos conceder vida eterna, porque ele é vitorioso sobre a morte. Devemos meditar então nesse contraste que diz aqui em relação a nós, porque semeamos um corpo em corrupção, em vergonha, em fraqueza, mas não fica nessa condição, mas fica numa condição muito melhor. Não é o que depositamos, mas Cristo em seu poder. Ele agora ressuscita em incorrupção os salvos, ressuscita em glória, ressuscita em vigor, força, poder. Então realmente um corpo corruptível, mortal, pecaminoso, é deposto na tumba, é deposto então na terra. Do pó viemos, ao pó retornaremos. Os elementos então são desfeitos, mas isso que foi semeado, Deus tem o poder para transformar agora num corpo imortal, glorificado. Então esta é a bendita esperança concedida a cada um de nós, que tenhamos o desejo de fazer firme a nossa vocação diante de Deus, buscando diariamente o batismo do Espírito Santo, a orientação do alto em nossas vidas. Amém.